Fala pessoal, hoje é dia de falar de Chris Bumstead aqui no meu canal, CBum, o maior influenciador da era moderna do bodybuilding. Será que o Dino vai ganhar dele alguma vez? Será que algum dia ele vai superar o Arnold em termos de relevância para o mundo do bodybuilding? Hoje vamos abordar tudo sobre o Chris Bumstead, a dieta dele, o treino dele, como ele chegou até onde ele está hoje. 4 vezes campeão do Mr. Olympia na Classic Physique. Não sabemos se algum dia ele vai para Open, é provável que não, então ficando apenas na Classic, fica essa questão, será que ele vai ser maior que os Open Classics como Dorian, Arnold, Ronnie? Esses caras tiveram tanta relevância no esporte. Pessoal, Chris Bumstead, Christopher Bumstead, tem apenas 28 anos, com 28 anos já ter ganhado 4 vezes o Mr. Olympia, e além disso, no Mr. Olympia ele só sabe o que é ser segundo ou primeiro. Os 2 primeiros anos que ele competiu no Mr. Olympia, 2017 e 2018, ele já ficou em segundo lugar as 2 vezes. Perdeu para Brian Wensley, que era o campeão na época, depois que ele tomou o título, ele nunca mais perdeu, até hoje. Vamos ver como será esse ano. O Mr. Olympia acontece em breve, em novembro, e a grande batalha vai ser ele e Ramon Dino. Dificilmente esses dois vão sair da briga pelo top 2. Ramon e CBum, esse é o provável top 2 novamente, já foi ano passado. Tem outros que estão vindo aí para brigar pelo topo no Olympia, mas muito provavelmente a disputa maior vai ser Ramon versus CBum. Inclusive saiu recentemente que provavelmente existe a possibilidade do Mr. Olympia de 2024 ser no Brasil. Então, sem dúvida alguma, para mim, eu vejo que o Mr. Olympia acontecendo no Brasil, creio fielmente que a possibilidade do Ramon emitir mais pressão aqui vai ser gigantesca, com a plateia aqui que vai estar bem mais direcionada para ele, creio eu. Mas lembrando, existe a possibilidade do CBum se aposentar. Ele já falou sobre isso, que não sabe até quando ele vai, que não vai acontecer esse ano. Ou seja, esse ano ele compete, já está se preparando. Mas não sabemos se ele vai de fato competir em 2024, até porque ele já vai ter ganhado 5 vezes o Mr. Olympia, se ele realmente se concretizar mais uma vez como campeão esse ano. E essa paixão pelo bodybuilding do CBum começou com Ian Valliere, que foi coach dele por longos anos. Tanto quando ele virou pro, que foi aos 21 anos. 21 anos, CBum virou pro na Open Class. A Open Class é a categoria acima de 100 quilos. Na época que CBum ganhou o Procard, não existia Classic Physique. Então, ele não sabia como ele ia chegar no topo do bodybuilding sendo Open Class, já que não era a ideia dele crescer tanto assim, para ter um físico que concilia estética com volume, sem ser absurdo, sem ser freak. Então, a Classic Physique se encaixou perfeitamente para ele, tanto é que ele teve muito sucesso, já ganhando 2 shows profissionais assim que ele entrou pro Pro. E aí, classificando para o Mr. Olympia, desde então ele só compete no Mr. Olympia, uma vez por ano, desde que ele começou a competir no Level Pro no Mr. Olympia. Abordando um pouco sobre a dieta do Chris, vamos falar das principais fontes de alimento que ele utiliza, se tratando de proteínas, as básicas, que nós também utilizamos: frango, whey protein, ovos. Carne de boi ele utiliza principalmente o patinho, que é uma carne mais magra, e outra fonte que ele utiliza que nós não utilizamos tanto aqui, é uma fonte um pouco maldita: peru. Sim, ground turkey. Ground turkey aqui nós não utilizamos, pelo menos assim. A maioria no Natal consome alguma carne diferente desse sentido, mas lá eles usam bastante diariamente, ele também consome essa proteína. E já de carboidrato também são as fontes mais básicas: arroz e batata ele consome muito, a aveia eles consomem bastante e também pão integral, principalmente de manhã. Mas arroz seria a principal fonte de carbo do Chris. E se tratando de gordura, ele falou que parou de usar pasta de amendoim, por exemplo, mas utiliza bastante azeite e também almond butter, e também abacate, avocado, eles também utilizam bastante, principalmente o Henry Rainbow, que é hoje em dia o coach do CBum. Chris se tornou atleta do Henry Rainbow ano passado. 2022 foi a primeira vez que ele começou a trabalhar com o Henry Rainbow, que foi coach do Phil Heath, 7 vezes Mr. Olympia, foi coach do Jeremy Buendia, que também ganhou na Men's Physique. A verdade é que Chris já estava no auge do físico, porém o coach dele já queria dar prioridade para outras coisas na sua carreira. E estava difícil fazer tudo sendo coach do melhor atleta da Classic Physique e também trabalhar como bodybuilder, entre outros fatores que ele tem na vida dele, que eles não entraram muito a fundo, mas eles pararam com essa parceria de relação coach-atleta, o CBum e o Ian Valliere. E depois ele começou a trabalhar com o Henry Rainbow, que é um fenômeno dos coaches de bodybuilding no mundo. E o físico do Chris, a qualidade desse vídeo está mais honesta que o habitual. Então, definitivamente estamos investindo aqui no canal e a gente pretende trazer conteúdos novos e de alta qualidade para vocês. Então, já aproveita para dar aquela moral e aproveita para se inscrever no canal. Já se inscreve aqui e ajuda a gente a bater os 6.000 inscritos. E o físico do Chris chegou espetacular no Mr. Olympia de 2022. Não deu nenhuma margem para erros na hora que ele chegou pau a pau com o Ramon.
Ali não teve dúvidas que ele seria o campeão nas prévias. Nas prévias ele já estava tudo acabado para chegar nas finais à noite. Esse ano eu acredito fielmente que o Ramon vai aproximar mais, porém vai ser muito difícil bater o cara se ele chegar na melhor versão. Pessoal, vamos falar dos treinos do Saban agora. Primeira coisa em relação aos treinos. Chris Bumstead acredita fielmente em treinos pesados, no sentido de peso mesmo. Ele carrega muito peso na maioria dos exercícios, especialmente exercícios multiarticulares. Agachamento, supino, remada, desenvolvimento e por aí vai. Os exercícios principais para ele sempre vão ser esses básicos bem feitos, que é o que ele acredita fielmente, ele faz desde o início da carreira dele. Inclusive, quando ele começou a trabalhar com o Rene Rainbow, uma das coisas que ele falou que ele não queria mudar é o treino dele, que ele aceitaria fazer algumas mudanças mínimas, porém ele não animaria de mudar a forma que ele treina, pois é o que ele acredita fielmente, são os treinos pesados em termos de peso, sobrecarga progressiva. Saban agacha com 120 cada lado no agachamento livre ou agachamento guiado, coloca 200 cada lado no hack, faz supino com halter de 72 e por aí vai. Então, é um cara que treina muito pesado, ele realmente acredita na importância de peso. Coincidentemente, o maior Open Class da história, Ronnie Coleman, também treinava com muito peso. Então, eu acredito fielmente que é sim uma boa metodologia, porém, vale a pena ser inteligente no sentido de periodizar da melhor forma. Isso eu acredito que o Saban faz bem, já que ele faz os períodos de deload, especialmente após o Mr. Olympia, para dar tempo de se recuperar da melhor forma. Chris Bumstead treina geralmente uma divisão de 3 treinos, descanso, 3 treinos, descanso. Sendo assim, fica na maioria das vezes costas, perna, no caso um dia enfatizando posterior de coxa, um dia enfatizando quadríceps. Então seria costas, quadríceps, peitoral. Aí ele descansa, volta com ombro, posterior de coxa, braço e descansa de novo. Uma divisão de 6 treinos. Treina 3 vezes, descansa. Treina 3 vezes, descansa. Ele fez isso por muito tempo. Duvido muito que ele tenha mudado, já que o Rene tinha comentado que ele pretendia manter a mesma divisão de treinos, já que ele se adaptou muito bem dessa forma e consegue se recuperar bem, que é essencial para ter ganhos sólidos. Então, acredito que ele mantém essa base dos 6 treinos totais, mas mantendo sempre esse descanso no meio. Ele não faz 5 treinos diretos, 6 treinos direto. Ele sempre dá essa pausa após o 3º ou 4º dia de treino. Então, é uma divisão de 6 treinos. Um ABCDEF que a gente faz aqui, basicamente fazendo isso. Não tem um day off específico. Cada vez que ele faz 3 treinos, descansa e aí sim retoma. Pessoal, em relação ao uso de hormônios, protocolo do Saban, não tem como a gente saber exatamente o que ele utiliza pré-contest. Acho pouquíssimo provável que em algum momento ele vai revelar exatamente o que ele usa, especialmente com doses. Rene Rainbow, principalmente, se você procurar o que ele passa para os atletas dele, você não vai encontrar tão fácil. É muito difícil encontrar o que o Rene passa. Então, nesse sentido, eles se mantêm mais fechados. Uma vez, eles citaram que em off, ele utiliza apenas 500mg de testosterona, ou seja, 2 ml por semana. 250 de anantato, segunda 250 de anantato na quinta e só. Eles não falaram em relação ao GH, que eu acredito que está presente, tanto em off como em pré-contest. Então, não dá para saber também o que eles utilizam nesse sentido, porém, eu creio fielmente que não é um uso abusivo, como alguns atletas da Open Class. Eu realmente acredito nisso. O Chris parece ser um cara que importa sim com saúde. Ele sempre mostra quando ele faz exames e a importância de trabalhar dentro do que você consegue fazer com acompanhamento médico. Apesar de que se tratando de hormônios, você nunca vai estar seguro mesmo com acompanhamento médico. Se tratando de bodybuilding, então, a possibilidade de você ter algum problema sempre vai ser maior, já que o uso, especialmente pré-contest, vai ser mais alto. E esse é um dos motivos que Chris está pensando em se aposentar. Ele já falou sobre isso, que ele não sabe até onde ele pretende chegar, então o cansaço psicológico, o cansaço físico, além da questão da saúde, é um dos motivos que ele não sabe até quando ele vai. Eu acredito que ele vai até os 30 anos, ou seja, vai competir agora com 28 esse ano que vem com 29, e eu não sei se ele compete com 30 ou se vai ser a última vez. Mas entre os 30 aos 40, eu duvido muito que ele vai estar competindo ainda. Em relação ao Arnold Schwarzenegger, essa comparação que ainda existe, será que ele bateria de frente com o Arnold se o Arnold estivesse competindo na Classic Physique hoje? Ou será que se Saban fosse da época do Arnold, ele competiria na Open Class e teria sucesso mais do que o Arnold? É muito difícil julgar porque na época do Arnold eles não chegavam num condicionamento tão grande quanto hoje em dia. Sebum realmente é mais seco que o Arnold. Especialmente se você vê de costas, glúteo fibrado, posterior ultra rasgado. A gente não via isso na época do Arnold, mas a gente está falando da década de 70. Então é muito difícil julgar nesse sentido.
Mas eu acredito que, se o Arnold competisse hoje em dia, ele seria pau a pau sim, independente da categoria que ele escolhesse. Era um cara absurdamente dedicado, tinha sim uma boa genética, especialmente para peitoral, bíceps e a linha do físico, que tinha muito volume muscular, então ele bateria de frente em qualquer época. Agora, se tratando de relevância, o Siban é realmente o maior influencer que nós temos hoje em dia no meio do bodybuilding. Eu não sei como seria se ele fosse da época do Arnold, porque naquela época a gente não tinha as redes sociais tão fortes. E o Arnold, como ele foi para ator de Hollywood, depois foi governador, ele criou uma base de fãs gigantescas, não só no meio do bodybuilding. Ramon Dino versus Siban, Siban versus Ramon. Eu acredito sim que em algum momento o Ramon vai ganhar. Eu sinceramente espero que o Chris se aposente antes disso acontecer. Eu torço pro Chris, gosto bastante dele, e mesmo sendo brasileiro eu não pretendo ver ele perdendo nos palcos. Ele ouviram lá que o número 1 não é ele, vai ser uma cena bem maldita. Eu acredito que sim, ele vai ganhar do Ramon esse ano, mas que a disputa já vai ser mais acirrada que foi no passado, fato. Como eu disse, muito difícil sair esse top 2, Siban e Ramon. A disputa provavelmente vai ser entre os dois, sim. Ano passado foi a primeira vez que teve. O Ramon, em 2021, ele ficou em 5º lugar. Ele pulou do 5º para o 2º lugar. No segundo Mr. Olympia dele, ele já pulou posições e ficou de frente com o melhor da atualidade. Então, eu acredito que sim, ele tem tudo para ser campeão da Classic, mas como eu disse, eu não espero que seja em cima do Chris. Espero que ele vença, que quando ele decidir se aposentar, ele não tenha que perder no palco pro Ramon. Eu não vou falar que o Urso ou outro tem chance, porque na minha opinião, quem realmente vai bater de frente é sim o Ramon. E agora, se tratando de outros competidores, para chegar ali, para disputar esse top 2, acho pouquíssimo provável que seria o Urs Kalesins, que é o alemão, ficou em top 3. Brian Wensley, que ficou em top 4 e já ganhou, mas a fase dele já passou, já tá mais velho, se não me engano já tá liberando os 40, 39, alguma coisa assim. Então, a disputa vai ser realmente Ramon e Siban. Se eu acredito que o Ramon tem potencial para ganhar do Chris, tem. Mas eu não espero que isso aconteça, eu só torcendo sim para o Chris vencer 5 ou 6 vezes, se aposentar, e aí sim vai ser a hora do Ramon reinar na Classic Physique. Uma pessoa extremamente importante na vida do Siban é a Courtney King, que agora é noiva dele, mas um fato que poucos sabem. Antes dela ser namorada do Chris, ela era namorada do Steve Cook, é também um fenômeno do fitness. Hoje em dia não tão grande quanto o Siban, é claro, mas quando eu estava começando a treinar, lá em 2012, Steve Cook era gigantesco no YouTube, tem muitos seguidores em todas as redes sociais dele, e sim, ele era o namorado da Courtney King. E aí, pouco tempo depois, quando eles terminaram, ela apareceu namorando Siban, que na época estava se preparando para vencer pela primeira vez o Mr. Olympia. Ele já tinha ficado em segundo 2 vezes, né, como eu mencionei anteriormente. E aí, quando ele começou a namorar a Courtney, foi a primeira vez que ele ganhou o Mr. Olympia, e ele atribui muito do sucesso dele a ela, essa parceria que eles têm, e sem dúvida alguma esse relacionamento que eles têm construído ao longo dos anos. Ele afirma que foi um fator decisivo para ajudar ele a chegar no topo, especialmente nessa questão emocional de ter alguém ao seu lado. Chris acredita fielmente que isso foi super importante para ele. E quem diria que Siban já sofreu bullying por causa da voz dele? Não sei se vocês já notaram. Se você assiste os vídeos dele, com certeza você já notou, ele tem um pouco da língua presa. Eu mesmo nem noto mais isso quando eu escuto ele falar. Mas ele já sofreu bullying por causa disso. Então quem diria que o cara mais bem sucedido hoje no meio do bodybuilding, 4 vezes campeão no Mr. Olympia, um influenciador gigantesco nesse meio já sofreu bullying. Então é a coisa mais normal do mundo. Conheço diversas pessoas que já sofreram bullying. Eu mesmo já sofri bullying quando eu era mais novo. Nem vou retomar aqui os motivos, mas enfim. Se tratando do Siban, ele já sofreu bullying e olha onde o cara chegou. Então, creio eu que quem fez bullying com o Siban não deve esperar aonde o cara chegou, porque realmente é um cara diferenciado em todos os aspectos, se tratando do físico principalmente, é absurdo. Ano passado, Chris Bumstead diz ter competido com o bíceps rompido. Eu acho pouco provável, sinceramente. Pelo aspecto do bíceps em si e o quão inflamado estava, eu acredito sim nas pessoas que dizem que foi a aplicação local que pode ter infeccionado um pouquinho, inflamado, não influenciou na condição dele, ele não chegou a ficar retido por causa disso, só no bíceps que visivelmente dava para ver nas fotos essa diferença de um bíceps para o outro que estava assim mais inchado, especialmente na porção mais distal do bíceps. Eu acredito sim que pode ter sido a aplicação local. O que ele aplicou especificamente? Não dá pra afirmar. Falando particularmente de mim, eu sou fãzaço do Chris. Eu comecei a acompanhar ele quando ele tinha 22 anos, se não me engano. Ele ganhou o Procard dele com 21. Eu comecei a acompanhar com 22 na época pelo YouTube. E eu já adorava os vídeos dele, achava o físico dele sensacional. E realmente, não tinha tanto volume quanto hoje em dia, é claro, porque ele cresceu muito nesses últimos anos. Até porque, para acompanhar o nível dos atletas profissionais, você tem que colocar volume muscular. Mas a linha do físico dele sempre foi muito bonita. Sempre teve muita
muita densidade muscular que deixa o físico muito bonito. Especialmente para um cara novo, é impressionante o quão denso ele ficou. E eu acredito sim que os treinos pesados influenciaram muito nisso. E acredito sim que ele é uma excelente figura para o esporte. E é mais um fator pelo qual eu acho que o Dino ainda está distante nesse sentido. Ele não representa tão bem o bodybuilder, na minha opinião, como porta-voz do esporte, um cara que se comunica para o mundo inteiro, tão bem para o meio do bodybuilding, para as pessoas em geral, como o Siban. Vai ser difícil ter isso na Classic novamente. O Urs pode sim ser um ótimo influenciador, assim como o Ramon, porém essa figura que fala tão bem, que explica as coisas de forma tão clara e me parece ser um cara muito transparente, eu gosto bastante da forma como ele se comunica. Então, quando ele se aposentar, sem dúvida alguma vai ser uma grande perda para o esporte, já que é o maior influenciador da atualidade disparado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Já aproveite para se inscrever no canal e conferir os outros vídeos e ficar ligado para os próximos vídeos que estão por vir. Não esqueça de deixar uma sugestão nos comentários do que você quer ver aqui no meu canal. Então, aproveite para deixar seu like aqui nesse vídeo e até a próxima.